1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Nós vamos fazer a leitura desse texto e depois vamos ouvir o coro, o nosso coro. Primeiro Tessalonicenses 4, versículo de 1 a 8. Vamos ler de forma alternada, tá? Eu inicio os ímpares e os irmãos os pares. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. A igreja. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Não com o desejo de lascívia, com os gentios que não conhecem a Deus. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja abençoando a ministração da sua palavra, e que Deus continue falando aos nossos corações. Meus irmãos, o tema de hoje é santificação. Hoje funciona? Será que a santificação hoje funciona? E eu já quero, de pronto, já tentar responder. Eu quero dizer que a santificação faz sentido para a vida daqueles que um dia entraram no reino de Deus, no reino eterno de Deus, no reino invisível de Deus. O crente foi migrado do reino das trevas para o reino da luz do Senhor, e o rei deste reino, que é santo, cumprirá o seu propósito de santificar os seus súditos, esses que entraram. A maior e a mais antiga e a mais extraordinária obra em andamento é o que Deus está fazendo na sua vida, na nossa vida, na vida dos seus filhos, resgatando os seus eleitos, transformando-os em filhos, santificando-os, para fim de preparar para um acontecimento extraordinário que vai acontecer no porvir, quando esses seus filhos se unirão, participarão da divindade de Deus e para sempre viverão eternamente com Deus. Esse empreendimento já começou na nossa vida. Agora, meus irmãos, para aqueles que não tiveram encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, preciso alertar que urgentemente você precisa considerar o tema de hoje à noite. A santificação funciona ou não? Talvez para você não vai fazer efeito nenhum, talvez para você não vai ter sentido, você que não teve o encontro com o Senhor, mas eu preciso alertá-lo de que o reino ainda está entre nós, a porta ainda está aberta, e isso tem tudo a ver com a tua eternidade. Então, nesse primeiro, o contexto dessa carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, uma cidade de 200.000 habitantes, Paulo vai, juntamente com Silas, para essa cidade, e em 3 semanas ele provoca um alvoroço nessa cidade de Tessalônica, ali da Grécia. O impacto foi tão grande, com tantas conversões, que os judeus ficaram ali desesperados e ameaçados de morte. Eles tiveram que fugir da cidade. E aí, anos depois, Paulo escreve essa carta, e para a grata surpresa de Paulo, ele fica sabendo que a igreja estava progredindo na fé.
Meus irmãos, aí nesse capítulo 4, se vocês voltarem no versículo 13, do capítulo 3, Paulo faz uma breve oração, dizendo assim: seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Paulo então faz essa breve oração, dizendo que o Senhor vos faça confirmar, sempre crescendo em santidade, em amor mútuo, porque um dia nós nos encontraremos com esse Deus, juntamente com os irmãos, e que possamos comparecer isentos de culpa. Meus irmãos, então desses desse capítulo 4, eu quero, emano aqui 3 perguntas que vão servir de referenciais para a nossa jornada cristã. E a primeira pergunta que esse texto vai nos responder é: como ter uma vida que agrada a Deus? Como ter uma vida que agrada a Deus? Talvez você, os irmãos, na sua caminhada de fé, você já tenha feito essa pergunta várias vezes: como eu posso agradar a Deus? Será que o meu comportamento, a minha caminhada tem agradado a Deus? E no versículo 1, capítulo 4, Paulo já vai responder isso aí. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Continueis progredindo cada vez mais. Do versículo 1 até o versículo 8 desse capítulo 4, Paulo vai nos falar a respeito do crescimento em santidade. E do versículo 9 até o versículo 12, Paulo vai nos falar do crescimento em amor mútuo cristão. Essa é a vida que agrada a Deus. Mas agora eu quero somente falar, de acordo com o nosso tema, apenas da santificação. Para você, meu irmão, minha irmã, que é recente na caminhada cristã, vocês vão ouvir quase todos os domingos, nos nossos púlpitos, na EBD, nós falarmos a respeito, os professores, os pastores, falando a respeito da santificação. Vocês vão ouvir isso muitas vezes, mas um conceito bem prático, bem simples, é a santificação, é fazer morrer dia após dia a nossa natureza pecaminosa até a nossa glorificação. A santificação, então, é a glória de Deus sendo construída nos seus filhos. E eu vou explicar o porquê. Por que Deus escolheu, de acordo com as Escrituras, esse caminho da santificação. Um teólogo reformado, F.F. Bruce, ele faz o seguinte conceito da santificação. A santificação é a glorificação iniciada na vida do crente. E a glorificação é a santificação terminada. Meus irmãos, o propósito de Deus na vida de seus filhos é refazer, reconstruir a imagem de Deus nos seus filhos. O nosso projeto inicial, nós fomos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. Isso foi perdido, foi corrompido na queda do homem, na rebeldia do homem, e no ato da nossa salvação, do nosso resgate, Deus, mediante o Espírito Santo, Jesus Cristo, vai reconstruindo a imagem de Cristo na vida dos seus filhos. J. Adams, que é o teólogo do aconselhamento bíblico, ele divide a salvação, a santificação, em 3 dimensões: passado, presente e futuro. Olha que interessante, essa divisão que J. Adams faz. Ele fala assim que no passado, na justificação, quando nós fomos salvos, justificados, nós estávamos sendo salvos da penalidade do pecado, da condenação do pecado. Na santificação, que é o momento presente que nós estamos, na caminhada cristã, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E no futuro, na nossa glorificação, nós seremos, de uma forma definitiva, salvos da presença do pecado.
A santificação, meus irmãos, não acontece assim, de uma hora para outra. É progressivo. E aí eu vou pedir para o Vitor, para nós entendermos, projetar um gráfico, esse gráfico bem simplesinho que eu fiz para podermos entender. E quando eu entendi isso com RC Pro, mostra como é a caminhada do crente, como é o crescimento da santificação. Perceba aí que no eixo vertical tem a vida do crente, horizontal a vida do crente, na vertical a santificação, e ali, nessa forma progressiva, nessa curva, vai mostrando como é o crescimento do crente. É contínuo, ao mesmo tempo. Se você traçar uma reta ali, é contínuo, você está crescendo. Aí você pode perguntar, mas pastor, eu caio, eu levanto, eu caio, tem crises, eu tenho crise de fé, e aí eu começo a ler a palavra, eu começo a alimentar minha vida de oração, vejo que estou me aproximando mais de Deus. Esse gráfico mostra muito claramente e nos tira um peso, irmãos, tira um peso da nossa caminhada cristã, da gente, da nossa mente, um peso que nós mesmos colocando, minha vida de altos e baixos, mas essa é a vida, irmão, é a vida da caminhada cristã de todos nós, daqueles que são experimentados, maduros na fé, daqueles que estão começando. No final vai ser cumprido, seremos todos glorificados, porque é uma promessa do Senhor. Então é progressivo, não acontece isso de uma hora para outra. É um processo de mortificação do pecado até que a glorificação seja consumada em nós. Enquanto peregrinos, nós lutaremos todos os dias contra os nossos pecados até o último instante da nossa vida. Então, instantes antes de nós morrermos, provavelmente estaremos cometendo pecado. Mas graças a Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós temos a nossa salvação. É obra de quem, meus irmãos? A santificação é obra de quem? É do Espírito Santo. Ao mesmo tempo em que nós somos também responsáveis no combate aos nossos próprios pecados. A santificação é essa ação perene do Espírito Santo na vida do crente, somada à nossa contínua disposição de nos convertermos e nos humilharmos ao Senhor Jesus Cristo. Isso em pequenas transformações, diariamente, isso vai acontecendo de glória em glória, como 1 Coríntios 3,18 diz, nós vamos sendo transformados. Obrigado, Vitor, por tirar. Nós vamos sendo transformados, conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo, de glória e glória. Isso envolve, meus irmãos, constantes autoexames da nossa vida. Nós conferimos o certo com o errado. Existe uma dicotomia, uma lacuna, quando nós comparamos verdades que são reveladas na Escritura com a nossa caminhada cristã. Nós precisamos fazer constantemente essa leitura da Bíblia, nos confrontando. Eu falo, olha aqui o que a Bíblia diz, e olha como é que está a minha vida. Existe então essa dicotomia, essa distância, que constantemente precisamos estar fazendo correções na nossa rota da caminhada cristã. É disciplina diária, arrependimento, é choro pelos nossos próprios pecados, é confissão, mudança de hábitos, é estratégias, eliminar os gatilhos, assim como nós, porventura recebemos um diagnóstico de alguma enfermidade, a gente tem ali quais são as estratégias. Precisamos sim tratar o pecado como coisa devoradora, irmãos. Com o tempo, você vai percebendo, você vai deixando de ser estourado para ser mais manso. Com o tempo, você vai abandonando o prazer pela promiscuidade, e você vai criando um ranço, um nojo. Com o tempo, você vai deixando o egoísmo e vai começando a pensar um pouco mais nos outros. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que tem preguiça de trabalho, começa a trabalhar porque sabe que estará glorificando a Deus, ajudando o próximo. Aquele que falava palavrões, percebe, puxa, há tempo que eu não falo palavrão. Aquele que gritava, que era iracundo, começa a ficar mais manso. O murmurador começa a ser grato em toda e qualquer situação. Como ter uma vida que agrada a Deus, meus irmãos? Progredindo de fé em fé, crescendo na santificação.
A segunda pergunta que emana desse texto é: Deus deseja a sua felicidade ou a sua santificação? Preste bem atenção nessa pergunta. Deus deseja a sua felicidade ou a sua santificação? Alguns não vão gostar, talvez, da resposta aqui, mas olha só o que Paulo responde no versículo 3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Talvez você fique espantado saber que Deus se preocupa, deseja mais a sua santificação do que a sua felicidade durante a nossa caminhada cristã. Isso, em nenhum lugar, meus irmãos, das Escrituras, nós vamos descobrir um texto, perceber um texto que fala assim: buscai a vossa felicidade. Não tem isso, busque agora, imediatamente, você merece a felicidade. Não vamos encontrar isso. Olha só o que diz Levítico 19, 2. Levítico 19, 2. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Meus irmãos, quem está falando isso? É Deus. E aqui ele já coloca uma promessa para a sua vida. E tome posse dessa promessa. Como dizem os nossos irmãos, né, pentecostais: santo sereis. Essa é a promessa. Deus vai cumprir isso na sua vida. Pode esperar, Deus vai cumprir isso na sua vida. Mas por que ele vai cumprir? Porque eu sou santo, diz o Senhor Deus. Olha o que diz Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por acaso nós estamos ali vendo: buscai a sua felicidade, sem a qual ninguém verá a Deus? O requisito, meus irmãos, para nos encontrarmos com Deus é sermos santos. E aqui Deus coloca um verbo, o qual Ele espera uma reação nossa: seguir a santificação. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí vocês podem até perguntar: mas onde é que está a felicidade? Eu vou explicar onde que nós vamos encontrar a felicidade. Aonde encontraremos a nossa felicidade? E tem um outro texto, 1 Pedro 1, 15 e 16. 1 Pedro 1, 15 a 16. Diz assim: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. 16 também, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Segundo é santo aquele que vos chamou, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em todo o vosso procedimento. Em todo o vosso procedimento, não é só aqui na igreja, é em casa, no trato com a esposa, com o marido, na faculdade, na escola, quando você está sozinho, em casa, na internet, no teu celular. Em todo o vosso procedimento, tornai-vos santos. Deus espera essa ação responsável dos seus filhos. As propagandas, os padrões deste mundo pregam a necessidade desenfreada de buscarmos o prazer, de nos sentirmos bem. É essa voz estridente do hedonismo influenciando a nossa cultura, as nossas famílias. É o império dos prazeres guerreando contra a busca pela santidade. Perceba o seguinte, meus irmãos: as próximas gerações, ou a geração atual, estão sendo criadas por esse dogma da necessidade de sempre se satisfazer. Não podemos negar, é a sociedade do sem limites, pode-se tudo. Estamos criando gerações que não podem ouvir um não, porque ficam tristes, ficam depressivos ou ficam irados. Enquanto o mundo diz: o importante é ser feliz, a Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me, disse o Senhor Jesus. Enquanto o mundo diz, siga o seu coração, a Bíblia diz, enganoso é o coração e dele procede, desesperadamente corrupto e deles procede os pecados. Enquanto o mundo diz, siga o seu coração, a palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho. Enquanto o mundo diz, você merece ser feliz, a Bíblia diz, nós merecemos a justa condenação de Deus, em razão da ira que paira sobre as nossas cabeças. Precisamos ser salvos, sim, é da ira de Deus. Enquanto o mundo diz, a vida é curta, aproveite ao máximo. A Bíblia diz, importa que nós compareçamos diante do tribunal para recebermos a nossa sentença, que deverá ser cumprida na eternidade, ou do lado de Deus com Deus, ou no inferno, longe de Deus. A vida não é curta, nascemos para viver para sempre. A diferença é, viveremos para sempre com quem? Com Deus ou sem Deus? O diabo contou essas mesmas mentiras à primeira família, a Eva. Falou, siga o seu coração, Eva, olha só essa fruta, coma, olha que bonita, que bela. Quem decide é você, Eva. É você quem deve decidir, como se estivesse falando, a felicidade está em você fazer o que o teu coração manda. O diabo fez propostas semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, oferecendo para ele as glórias, o poder e as riquezas deste mundo. Meus irmãos, se o seu alvo é satisfazer o seu coração, eu sinto muito lhe dizer, o caminho está errado. Não é isso, não é esse o nosso chamado. Nós passamos a maior parte do tempo buscando a felicidade, a nossa felicidade, nas coisas deste mundo. Nós nunca encontraremos a felicidade nas coisas deste mundo. O problema não é a felicidade em si, o problema é buscar a felicidade em coisas erradas, em lugares errados. O verdadeiro processo para chegar à verdadeira felicidade deve ser na trilha da santidade, e no final nós vamos falar onde que está essa felicidade. Meus irmãos, o Senhor está mais interessado na sua santificação do que na sua felicidade passageira. Eu sei que o Senhor às vezes responderá não às suas petições, a algumas petições suas, porque Ele deseja mais te fortalecer a atender ou mais santificá-lo do que agradá-lo. E por último, a terceira pergunta que podemos tirar desse texto: importa ouvir o mundo ou ouvir a Deus? O que importa? A resposta aqui é óbvia: ouvir a Deus, ouvir ao mundo. Sabemos a resposta, mas a segunda pergunta é: temos ouvido mais a Deus ou temos ouvido ou seguido mais a voz do mundo? Veja o versículo 8. Destarte, assim, quem rejeita estas coisas. Que coisas, meus irmãos? O procedimento da busca pela santidade. Não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Paulo faz essa afirmação provocadora, dizendo que aquele que rejeita o caminho da santificação está rejeitando o próprio Deus. Meus irmãos, isso deveria nos fazer tremer. Deveria nos fazer tremer. Se eu não quero trilhar o caminho da santidade, buscando de forma intencional, eu estou rejeitando o próprio Deus. Se você leva a sua vida cristã a sério, repense sobre esse versículo. Estamos rejeitando a Deus? O que é então ouvir e seguir a voz de Deus? O que é seguir a voz de Deus? É ser confrontado, meus irmãos, o tempo todo pela palavra do Senhor, o tempo todo nos arrependendo dos nossos maus caminhos, corrigindo as práticas erradas, abandonando as práticas erradas, confessando. Muitas vezes temos orgulho da nossa boa teologia reformada, mas corre-se o risco de estarmos longe de praticá-la.
Ouvir a voz de Deus é considerar a vontade de Deus em todo o nosso caminho, em todo o nosso proceder, em todo o nosso pensar, falar. Isso é a vida piedosa que Deus espera dos seus filhos. Quem despreza a busca pela santidade está desprezando o próprio Deus e desprezando o Espírito Santo. Quem de nós, meus irmãos, gostaria de ouvir as seguintes frases no dia do nosso julgamento? Vocês me desprezaram todas as vezes que deram ouvidos às vozes do mundo. Vocês me desprezaram a cada vez em que valorizaram muito mais o entretenimento, em detrimento de momentos de intimidade na minha presença. Vocês me rejeitaram todas as vezes em que entraram no modo automático da religiosidade, orar de forma mecânica, ler a Bíblia simplesmente para cumprir a tabela do dia, porque eu tenho que fechar a leitura do ano. Vocês me rejeitaram todas as vezes em que entraram no ativismo religioso, possivelmente para apagar as nossas culpas de consciência, ou quando afastaram o seu coração em se deleitar na minha presença. E aqui, meus irmãos, eu quero concluir. Quero terminar lembrando das nossas respostas às 3 perguntas que foram feitas, que foram evocadas hoje a partir do texto. A vida que agrada a Deus é progredir dia a dia na nossa santidade e no amor mútuo cristão. Deus está, segunda resposta, Deus está muito mais interessado na sua santificação do que na sua felicidade neste mundo. E atender à voz do mundo é rejeitar o próprio Deus. E aí alguém pode fazer a seguinte pergunta: pastor, eu vi o gráfico que você colocou do crescimento, eu não tenho capacidade nenhuma, pastor, eu tenho um monte de pecados, não consigo tirar os pecados, não consigo lutar contra os pecados. Meus irmãos, ninguém tem força em nós mesmos para combater os nossos próprios pecados. Mas a grande e maravilhosa notícia é que Deus colocou o seu próprio Espírito Santo em nós. O mesmo poder que criou o universo, Deus colocou dentro dos seus filhos. É em razão do Espírito Santo habitar em nós, nós sim podemos dizer não ao pecado. Isso não significa agir de forma passiva, mas sim Deus espera esse movimento, essa ação responsável de cada um de nós. Isso é progressivo. As mudanças vão acontecendo à medida em que nós diariamente, todo o tempo, vamos nos inclinando de forma responsável diante de Deus, nos arrependendo continuamente, confessando os nossos pecados, chorando os nossos pecados, clamando para que o Senhor tire os pecados de nós, mudando os nossos hábitos. E quando nós percebemos, vamos estar melhor do que estivemos ontem ou tivemos semana passada. Meus irmãos, se Deus levou tão a sério a situação do pecado, a ponto de sacrificar o seu próprio filho, porque nós não deveríamos levar a sério os nossos pecados? Por quê, meus irmãos? Deus levou isso com tanta seriedade, nós deveríamos, no mínimo, levar também com seriedade. A santificação não se trata de moralismo. E se alguém chegar e falar, não, isso aí é moralismo, fala assim, para trás, Satanás. Não se trata de moralismo, meus irmãos. Deus espera o comportamento de nós, porque Ele é santo. Ele não negou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ele nos resgatou do império das trevas, nos transformou em filhos amados, prometeu a vida eterna em nós. O mínimo que nós deveríamos fazer é agradar ao Senhor. E Ele pede, busque a santificação, busque, senão ninguém verá a Deus. Porque é o caminho da santificação. Por quê? Por que Deus escolheu a santificação? De todas, preste atenção, meus irmãos, e aqui eu já quero encerrar. De todas as criaturas deste mundo, das miríades de anjos que neste momento estão por aí, e miríades diante do trono celestial, de todas as estrelas,
Deus escolheu alguns homens, algumas mulheres, para que esses experimentassem da sua divindade, da sua plena comunhão. Não será possível experimentarmos da nossa união com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, se não passarmos pelo caminho da santificação, porque Ele é santo, meus irmãos. Não existe outro caminho. Acontece que o inimigo diz ao contrário, busca a sua felicidade, e Deus fala, busque a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, sem a qual ninguém me verá. A felicidade, onde encontraremos? Quando nós experimentarmos, cada um dos seus filhos e filhas, a nossa plena união com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, e aí experimentaremos a felicidade que jamais, nem todas as poesias que já foram escritas nesse mundo, nem todas as riquezas e poder e glória deste mundo poderão chegar a uma fração da felicidade que experimentaremos quando estivermos juntamente com os nossos irmãos, com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Ali sim vamos encontrar a verdadeira felicidade. Ali sim, meus amados. E aí quero trazer agora um recado para aqueles que não tiveram encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. O reino ainda está entre nós. A porta ainda está aberta. E essa porta se chama Senhor Jesus Cristo. Resolva hoje entrar para esse reino eterno de Deus, através de Jesus Cristo, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ainda hoje, antes que essa porta venha a se fechar. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia, e maravilhoso é o nosso Senhor, por tão grande promessa que Ele tem guardado para cada um dos seus filhos.